pessoal, tudo bem? Passando aqui para trazer a segunda parte do conteúdo de vocês, a explicação, né? Que tá faltando. Já postei a atividade de vocês, então assistam o vídeo, tirem dúvidas comigo e façam os exercícios lá do Google Classroom, beleza? Vamos lá, então o próximo conteúdo é o Present Continuous. Para que ele serve? Para que a gente usa ele? A gente usa ele para expressar ações que começaram, mas que ainda estão sendo feitas, elas não acabaram. Por exemplo, deixei um exemplo aqui, ele está escrevendo um livro, ou seja, ele começou essa ação, porém essa ação ainda não acabou, ela ainda está acontecendo, certo? Então, para isso que serve o present continuous, para expressar ações que começaram e que ainda estão sendo feitas, certo? Muito bem. Aí aqui eu deixei um quadro com a ordem sintática, né? Ou seja, a ordem que as coisas têm que aparecer numa frase. Ou seja, aqui primeiro sempre vai aparecer um pronome ou um nome, isso nas frases afirmativas, né? Seguido do verbo to be, seguido de um verbo no ing, tá? Isso aqui vai ter as regras do ing, que eu vou abordar um pouquinho mais para frente, e depois disso só o complemento da frase. Então é pronome, verbo to be, um verbo flexionado ou ing e o complemento da frase, certo? Isso nas afirmativas, né? Então eu separei aqui afirmativa, negativa e interrogativa. Afirmativa vai ser pronome to be e o verbo no ing. Negativa vai ser pronome to be também, só que daí o not, né? E aí o verbo no ing. E a interrogativa é o inverso da afirmativa. Em vez de você começar com o pronome, você começa com o to be, aí o pronome e o verbo no ing, beleza? Então usem essa tabelinha aqui, se eu não me engano, na bimestral vai ter uma sobre negativa e interrogativa, se eu não me engano. Mas essa daqui, nessa segunda atividade, é só sobre as regras. Tranquilo? Então vamos lá. Então vamos falar das regras agora, né? Então as regras. Regra número 1. Os verbos que terminam em e. Se o verbo termina em e, como o exemplo do verbo to face, o que você vai fazer? Nesse caso, você vai retirar esse e adicionar no lugar dele ing. Por exemplo, to face. To face vira facing, beleza? Regra número 2. Os verbos terminados em consoante e vogal consoante, monossílabos geralmente, né? O que você vai fazer? Se ele termina em consoante, vogal, consoante, lembrando que vogal A, I, O, U, né? Consoante todas as demais letras do alfabeto. Então, se ele termina em consoante, vogal, consoante, o que você vai fazer? Você vai dobrar a última consoante, no caso aqui o P, e adicionar ing. Então, stop, vira stopping, com dois P's, certo? Essa é a regra 2. Regra número 3. Os verbos terminados em IE. Se o verbo termina em IE, como é o exemplo do verbo to die, verbo morrer, o que você vai fazer? Você vai retirar esse IE, retira os dois. Então, retira o I e o E e adiciona no lugar Y e NG. To die vira dying, beleza? E a regra número 4, por fim, se o verbo não se encaixa nem na 1, nem na 2, nem na 3, como é o exemplo do verbo to work, work não é consoante vogal consoante, né? Não termina em e também não termina em IE, ou seja, não encaixa em nenhuma das três. Então a gente vai encaixar ele na última regra, que é apenas adicionar ing no final do verbo. Então, to work não encaixa em nenhuma das três, apenas adicionamos no final ing. To work, working. Beleza? Basicamente essas quatro regras e uma exceçãozinha aqui, que são os verbos que terminam em dois es. Se o verbo termina em dois es, você não vai tirar um e, não vai tirar dois es, você vai simplesmente deixar ele com os dois es e adicionar no final ing. To see, verbo ver, vira seeing, beleza? Desse jeito aqui, ó, com os dois es, certo? Por enquanto é isso, pessoal. Qualquer dúvida, tirem comigo lá por e-mail ou no meeting, né? Sei que vocês não entram muito no meeting, eu acho que é mais por e-mail. Então me mandem no e-mail. Eu não estava vendo muito e-mail antes, mas porque eu não vi que vocês estavam mandando por lá, né? Algumas dúvidas. Então podem me mandar lá que eu tiro as dúvidas, certo? Valeu!